Seja bem-vindo a mais um episódio do Silas Tech Cast, o seu podcast de empreendedorismo e inovação. Hoje nós vamos falar aqui com a Bárbara Lia sobre consultoria de imagem e também, Bárbara, você pode falar um pouquinho aqui para o nosso público sobre quem é você, o que você faz e como que eles fazem para te encontrar também nas redes? Boa, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou super lisonjeada de estar aqui para a gente conversar um pouquinho hoje sobre a importância da imagem pessoal. Então, para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Lia, eu sou consultora de imagem de estilo, eu atuo aqui em Lisboa, em Portugal. E para quem não tem noção do que é a consultoria de imagem, a gente se arranja, se troca, se arruma todos os dias. Então, todo dia pela manhã, quando a gente levanta, a primeira coisa que a gente faz é se arrumar. Então, a consultoria de imagem nada mais é do que um facilitador que vai te ajudar a como se arranjar, como se arrumar, de uma forma que você vá em busca dos seus objetivos, né? Que você se sinta mais motivado, que você se sinta mais arrumado, mais elegante e que de fato a imagem ela seja uma, como que eu posso dizer? Seja uma porta que te abra para novas possibilidades e não simplesmente acordar todo dia de manhã e vestir a primeira roupa que você vê Sim, pela é frente. verdade. Então, a consultoria te ajuda a ter esse conhecimento sobre seu corpo, sobre a melhor peça de roupa para você, sobre as suas cores e como que você consegue se sentir mais confiante com a forma como você se arruma todos os dias. Legal. E como que faz para eles te encontrarem nas redes sociais? Boa, para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, conhecer um pouquinho mais do que eu faço e sobre o que eu falo com relação à imagem pessoal, o meu Instagram é @barbaralia.consultoria e você também pode ter acesso ao meu site, que é www.barbaralia.com, e lá você vai conhecer um pouquinho do meu trabalho, sobre as consultorias e entender como que eu posso te ajudar. Pessoal, eu sou uma pessoa ótima para dizer isso, porque eu realmente falei com ela, tenho utilizado bastante do conhecimento que eu ganhei, né, nesse processo de aprendizado, né, que é um aprendizado, querendo ou não, a gente tem que esquecer tudo que a gente sabe um pouco e tentar aprender de novo e aplicar, né. Nós aqui da Silastec, a gente sempre fala com pessoas que são especialistas de áreas específicas, que são empreendedores, né? A gente fala sobre os setores específicos deles e a gente tenta também trazer um pouquinho para a área de inovação, tecnologia, empreendedorismo, né? A gente fala sobre mercado Brasil, mercado Europa, né? E qual é essa adaptação do empreendedor aqui dentro de Portugal mesmo, né? Uhum. Então, como que foi aí a sua jornada empreendedora aqui na Europa, até a criação de hoje a sua consultoria de imagem? Então vamos lá, para eu falar um pouquinho, obviamente eu tenho que tocar um pouco na minha história pessoal mesmo. Então eu saí do Brasil fazem 8 anos, e quando eu saí do Brasil eu tinha acabado de me formar. Eu sou formada em engenharia de alimentos pela USP, e eu realmente não me identifiquei logo no início do curso. Eu acho que a maioria das pessoas, talvez você aí vá se identificar, que a gente fez um curso porque a nossa mãe ou nosso pai queria muito que a gente fosse bem-sucedido, e a gente acabou escolhendo o que eles queriam fazer e não o que eu queria fazer. Então eu acabei fazendo porque na altura era ou a gente fazia engenharia, ou virava médico, ou era advogado para É ganhar verdade. dinheiro. Então eu escolhi a engenharia de alimentos, porque eu adorava cozinhar. E Ok. aí não era gastronomia o que eu ia fazer e resolvi fazer a engenharia por achar que eu iria ganhar mais dinheiro. É uma ilusão que a É. gente tem no Brasil. Mas fato é que o funil é esse, a gente sai do ensino médio e acaba entrando numa universidade para ter um futuro mais garantido. Sim. E quando Aquela questão eu da estabilidade, né? a falsa. É, a falsa. A falsa, porque a gente acha que ter um emprego, trabalhar para alguém é sinônimo de estar estabilizado e estar seguro. Eu acho que também é aquela questão de ilusão que a gente acha, vou fazer uma faculdade que realmente é mais. eh, Normalmente as profissões pagam mais, entendeu? Então eu tenho uma garantia maior de chance de que terminei, vou estar empregado e vou estar recebendo muito bem, né? Era muito o que eu pensava, de que só porque eu tinha USP no meu nome, eu seria a garantia de ser e querendo ou não tem um peso, mas É. depende muito da sua ambição como pessoa também, né, e o fato é que eu entrei e me decepcionei muito com o curso. Então eu realmente me formei para ter um diploma, mas eu enfiei ele embaixo do meu braço e mudei para Irlanda,
isso há 8 anos atrás, e lá eu fui estudar inglês, acabei fazendo uma pós-graduação na parte de gestão de empresas, para entender um pouquinho mais já como funcionava o mercado, de gerenciamento mesmo, né, porque na engenharia a gente estuda a especialização em si, então eu entendia como funcionava uma indústria, mas não entendia a parte do gerenciar em si. Ok. E aí eu fiz essa pós-graduação, e aí veio a pandemia e eu mudei para Portugal. Então, chegando aqui, eu realmente também fiquei perdida, porque a gente cheguei aqui em 2020 Bem no e meio da pandemia, bem no né? meio, sem saber o que ia fazer. E lá na Irlanda eu já tinha trabalhado com várias coisas, né? Então, eu tinha passado por trabalhar em restauração, trabalhei em restaurantes, trabalhei como barista, trabalhei em café, trabalhei em eventos, porque eu não conseguia trabalhar na área da engenharia lá em si. Sim. Porque é muito difícil para quem um dia deseja e sonha sair do Brasil, a gente acaba perdendo muito a nossa reputação que tem lá. Então a gente abre mão de muita coisa ao sair do Brasil. A gente vira um imigrante, sim, e querendo ou não, toda a nossa especialização, que no Brasil tinha muito valor, para você exercer em outro lugar, você precisa de uma É. equivalência. Você precisa se esforçar ali 1, muito 2 mais. anos, né, em alguns casos. Sim, para aquilo realmente ter peso Yeah. no país que você está morando. E eu realmente desiludida com a parte da engenharia em si, não queria Yeah. procurar trabalho nisso. Enfim, acabei arrumando trabalho numa parte de tecnologia para aplicações de telemóvel, que tem bastante gente que faz isso Ok. aqui em Portugal. Mas acabei mudando para a Alemanha, porque eu conheci o meu atual namorado. Ok. E enquanto eu estava morando na Alemanha, eu trabalhava para uma empresa lá também. Só que assim, na Alemanha, como todo mundo no Brasil acha que é, e realmente é um país extremamente estabilizado. Yeah. Tudo funciona, gente. Tudo lá, não tem o que reclamar de lá, assim. Então a gente trabalha, mas acaba ganhando bem. Também tem uma vida estável, tudo é seguro, tudo funciona. Você paga imposto, mas funcionam as Precisa da saúde, coisas. você vai na saúde, A saúde, funciona. exatamente, tudo tranquilo. E aí veio a minha insatisfação profissional. Porque até então eu tinha me formado em engenharia, estudado e trabalhado com várias coisas, mas eu não sabia de fato o que eu queria ser, o meu propósito como ser humano, como pessoa, como mulher também. E ao mesmo tempo, a minha imagem e o meu guarda-roupa era uma zona, era uma bagunça. Então eu sempre associo muito a nossa imagem com a nossa condição de vida também. É. Porque quando a gente tá meio perdido, a nossa imagem reflete isso sobre nós também. Acho que eu vi, foi não sei se foi num livro ou se foi alguém comentando mesmo que se o seu o jeito que o seu guarda-roupa está, né, demonstra como que você tá por dentro, né? Se tá lá aquela uma bagunça, às vezes você realmente tá, né, nesse estado. Eu já Sim, passei por isso também. pois é, eu também passei por isso também. E não era questão de não ter dinheiro para comprar roupa, não é essa a questão é não saber. É o que você falou logo no comecinho, quando a gente iniciou, o conhecimento é um autoconhecimento. E quando a gente se começa nesse processo, ele reflete em várias áreas da nossa vida. E ele refletiu na minha área profissional, porque eu comecei a estudar sobre a imagem porque eu achava que o meu problema estava em não saber me vestir. E aí, eu estava trabalhando numa outra empresa, trabalhando mais estabilizada, com uma vida super estável, relacionamento estável, a profissional estável, num país muito bacana. Então, o que começou a me causar insatisfação foi a falta de propósito. A falta, Sim, que foi o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? O que a gente não entende, o que não nos preenche pois. quando a gente faz uma função só por fazer. Uhum. E quando eu encontrei a consultoria de imagem, eu falei: "Eu não acredito que tem gente que ganha pra isso". Para ensinar o povo a se vestir, né? Sim, porque pra mim era surreal eu ficar horas e horas lá no site da Zara, olhando peças de roupa, comprando infinitamente, sem saber, sobre caimento, sem saber sobre a comunicação Yeah, da imagem em si, e só gastando dinheiro com peças ali que eu usava e logo depois já não faziam sentido, porque eu não me conhecia. sim. Então eu comecei a estudar tão a fundo que eu me apaixonei e transicionei de carreira. Então, de fato, eu me tornei consultora de imagem há 2 anos atrás, depois de ter me apaixonado pelo universo e ter entendido que não só para mim como mulher, como profissional, transformar a minha imagem foi muito importante para me sentir segura, mas
me isso se tornou e é a minha carreira Sim. hoje, né, não só carreira, mas empreendimento mesmo. E assim, nesse processo, né, que você teve de mudança, né, alterar realmente a sua carreira, como que foi essa questão de eh, realmente mudar os paradigmas, né? Quais foram as dificuldades que você teve de iniciar o seu próprio negócio mesmo? Eu acho que no meu caso, o que mais foi, assim, né, uma barreira, uma dificuldade, é o medo. Eu acho que esse aí é o que pega todo empreendedor no início, né? Eu acho que é o medo, porque a gente tem, igual a gente abriu o podcast falando, que essa falsa, segurança de trabalhar para outras pessoas, de que a gente acha que aquilo, que a gente tá realmente seguro, Sim, né. E o medo, ele vem das coisas que a gente ainda não conhece. A gente sempre tem medo quando a gente desconhece o que virá a seguir. Né, eu acho que pra mim foi isso, de ter muito medo, de que ao longo da minha vida sempre trabalhei pra outras pessoas e sempre me senti segura, resguardada, né, em estar ali sempre recebendo o meu salário no final do mês. E quando a gente empreende, a gente dá um passo no escuro. que depende só de você, né? Exatamente. Só que esse o depender de você é um como que eu posso dizer? Como que fala, gente? Esse depender de você é uma dor e uma delícia, porque É, depende de você, mas depende de você. é isso. Entendeu? Então depende mesmo de você acordar todo dia e fazer de novo tudo Sim. aquilo, independente de se você está tendo resultado ou não. Ou se você tá feliz ou não também, né? Ou se você tá feliz ou não, ou se seu relacionamento tá tudo bem ou não, ou se você está doente ou Se não. você dormiu ou não, agora que eu sou pai. É bem difícil, mas a gente tem que fazer, né? Sim, e pra mim eu acho que foi essa barreira do medo, porque barreira eu não precisava ter um negócio físico, eu não precisava ter espaço para atender. Eu tive que aprender muitas coisas, porque querendo ou não, um negócio dentro da consultoria de imagem, o que precisa para uma pessoa ter? É o conhecimento sobre aquilo e começar a divulgar o seu trabalho, porque hoje em dia você pode atender até pela internet, Sim. simplesmente em sessões online. Né, então a barreira física em si não tinha, mas foi essa de vencer o medo de a gente fazer, acordar para fazer todos os Acho que querendo dias ou não, essa exposição também, né? também. Porque o que você faz é imagem, né? Realmente você tem que estar na frente de tudo, né? Acho que Sim. essa parte aí, eu acho que qualquer empreendedor de qualquer área já teria um pouquinho de dificuldade, mas o seu é full imagem, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu não sei se foi uma dificuldade pra você, mas pra mim seria, entendeu? Se eu Uhum, estivesse na sua posição, entende? uhum, Mas é bem interessante que você conseguiu ultrapassar tudo isso, né? Hoje é uma referência, né, em consultoria de imagem, entende? Eu mesmo falei com você, aprendi bastante, tenho alcançado coisas incríveis que a gente vai falar depois, mas eu realmente mudou o jeito que eu pensava, entende? Porque eu pensava que não precisava disso, entende? Sou dono de uma empresa, sempre fui fazendo negócio, mas achava que não precisava de nada disso, não só para a empresa, mas também no meu dia a dia, entendeu? Eu achava, é só roupa, entendeu? Não vale de nada, entende? A gente vai falar depois, mas realmente mudou muita coisa, assim, em pouco tempo, só por causa da questão de consultoria de imagem, né? E o pensamento também muda junto, né? Eu acho uhum, que quando a gente se esforça, né, e investe em algo, a gente tem que querer mesmo, né? uhum. E quando você realmente pensou em fazer essa mudança, né? Você já era imigrante, já tinha passado por alguns países, né? E chegou aqui em Portugal. Tem sempre essa questão de diferença cultural, né? Uhum. Que não interfere, mas influencia, né? Em como você vai empreender. E como que você viu essa questão e como que você lidou com essa abordagem? Quando eu decidi, então, que eu iria transicionar de carreira e, de fato, deixar, enfim, trabalhar para outras empresas e me sustentar e fazer o meu negócio mesmo crescer e virar um negócio, porque quando a gente começa a empreender, a gente empreende, mas não visualiza aquilo como uma empresa ainda, a gente visualiza como você trabalhando para aquilo. Sim, Né, então eu decidi sair da Alemanha e vim para Portugal, porque a barreira de língua lá, apesar de eu falar inglês, não falo alemão, seria muito mais difícil para mim começar do zero sem falar português, sendo que toda a formação e o estudo que eu tinha feito, obviamente, era tudo, em português.
E eu me senti mais segura, a barreira do medo de novo, né, como eu venci isso, em começar em português. Sim. Então eu decidi voltar para Portugal, deixei a Alemanha, voltei para Portugal para iniciar oficialmente a empreender aqui. Então, a abordagem para me adaptar culturalmente falando de Portugal, querendo ou não, a gente acha que saindo do Brasil, o Portugal é uma extensão do Brasil. É Às vezes verdade. as pessoas acham isso, só que não. E o português é uma cultura, mas é um povo É. diferente. Não não dá para comparar só porque a gente fala a mesma língua. Às vezes a gente acha que, quem nasce nos Estados Unidos é muito parecido com quem tá no Canadá, só porque falam inglês e dividem ali uma fronteira. Mas também são povos completamente diferentes Sim. culturalmente. Não dá para vir para Portugal achando que é Brasil. Então tem muita coisa cultural que eu tive que me adaptar. A primeira delas, assim, é a linguagem. Sim. Não dava para eu chegar falando os Gírias, trejeitos, trejeitos, né? gírias, muito rápido, como a gente fala, e tentar vender um serviço premium de consultoria, onde é realmente um investimento mais alto para um público mais seleto, e ser vista ali só como imigrante falando brasileiro. Yeah. Não dava. Então eu tive que adaptar toda a minha linguagem referente a isso, tive que trazer um pouco mais de formalidade para minha comunicação, tanto na forma de me vestir, obviamente que eu falo sobre imagem, então eu tive que deixar isso de uma forma mais formal, porque querendo ou não, o povo português, eles são mais formais do que nós Acho que o brasileiros. europeu, né, em si, ele é bem mais formal, né? E a gente vê no próprio jeito de se vestir, né, também. Se você fosse fazer uma consultoria de imagem para lá no Brasil, você ia fazer, querendo ou não, adaptado à cultura lá. Se você faz aqui, você faz adaptado aqui, né? Então, por isso que a gente vê o americano se veste de um jeito, o europeu se veste de outro, entendeu? Então, tem bem essa questão. Ah, hoje tem o estilo americano, tem o estilo europeu, né? Então, tem diversos estilos que eu não conheço também. Sim, mas foi isso mesmo, adaptar a minha linguagem, adaptar a forma como eu me vestia, porque de fato, realmente a moda aqui em si também é realmente diferente do que a gente vê no Brasil, porque o clima é diferente, isso influencia. A formalidade do povo europeu influencia também como a relação como a qual eles se vestem. Então eu tive que adaptar todos esses sentidos para realmente começar a vender meu serviço. Com certeza. Com esse conhecimento todo que você foi ganhando, né, no decorrer da sua carreira, nesse tempo que você iniciou, né, essa consultoria de imagem, que conselhos você daria para empreendedores que estão considerando, né, ah, eu vou expandir aí para um mercado internacional, vou lá para Portugal para empreender e tal. O que você indicaria aí para essa pessoa fazer? Ou, enfim, Eu acho que você talvez concorde comigo, mas a primeira coisa é estudar o mercado. muito. Acho que um plano de negócio, um estudo de mercado, entendeu? Ali é crucial, né, para qualquer empreendedor. Eu vejo muito empreendedor que até vem com tudo certinho, né? Vem com documentação, vem com o visto mesmo para empreender, traz lá o dinheiro que precisa, né, para empreender. Tem advogado que ajuda ele, só que ele esquece do quê? Do mais importante, que é no meu nicho, naquilo que eu quero investir, como que tá o mercado, né? Tá saturado? Não tá saturado? Entende? Se eu chegar lá, eu vou eh, iniciar o meu negócio e vou ter alguma venda ou não, entendeu? Porque às vezes Uhum. acontece isso, e a gente vê vários negócios que abrem, é incrível, e do nada fecha, entendeu? Teve um amigo meu que ele abriu um restaurante, infelizmente não fez esse estudo, né? E assim, depois de 3 meses, o restaurante fechou, e era um restaurante brasileiro, ele realmente colocou bastante dinheiro, tinha show ao vivo, um monte de coisa que o brasileiro ele gosta de fazer, só que ele abriu num lugar que não valia a pena, ou seja, não tinha público. Não tinha Uhum. o público que ele buscava, né? Então, findou tendo que fechar, entendeu? E pensar em outra coisa, né? Uhum. Então, acho que isso que você falou é crucial, né? Sim. Você fazer um estudo de mercado e uma pesquisa, você precisa fazer. E entender muito bem quem é o seu cliente, quem vai Isso. comprar de você. Porque a gente vai entrar mais a fundo na questão da imagem, mas é um dos pilares, mas a gente se comunicar com esse público e entender o que esse público quer, qual é a dor desse Ah, público. vamos já entrar nisso aí, então. Tipo assim, qual que seria o papel, né? Que a imagem ela traz mesmo, assim, para um ambiente profissional, de negócio? Por que isso é importante, né? Hoje eu sei, antigamente eu não sabia, e eu falava que
Ah, pra que que eu vou precisar disso? Não, precisa de nada, só coloca aqui essa blusa e vamos, entendeu? Senão, vou numa reunião, vou colocar um terno sempre e vou ir, entendeu? Ah, vou pro escritório e eu trabalhar lá, beleza. O máximo que eu vou colocar é um terno e vamos, entende? Uhum, Um fato, quer dizer, terno aqui é fato, né? é Mas assim, verdade. um fato você vai utilizar, mas nem sempre vai demonstrar aquilo que você quer, né? Uhum, Tem fatos e fatos. tem. E eu até brincava, né? Ah, não, não precisa disso, entendeu? É mendigo style. Não preciso ficar cortando cabelo o tempo todo, não preciso comprar roupa o tempo todo, entende? Mas isso era por quê? Porque eu não conhecia. Uhum. Então, pra você, até pro nosso ouvinte aqui também, o que que você acha que a imagem, qual que é o papel que a imagem pessoal ela traz para o ambiente de profissional e de negócio? É, é crucial, porque é algo que nós, como seres humanos, fazemos, mas não é consciente, Né? é subconsciente. Então, o nosso cérebro se desenvolveu e acompanhou o desenvolvimento da sociedade, né, desde o Homo sapiens até nós, Homo sapiens sapiens, mas o nosso cérebro não acompanhou tanto assim a evolução de sociedade, de e do que a gente vive hoje. Uhum. Então, quando a gente conhece alguém, entra em qualquer lugar, o nosso cérebro ainda avalia os códigos visuais como sinais de perigo, ou como sinal de segurança, ou como sinal de Verdade. confiança. Então, a primeira coisa que vem aos nossos olhos são esses códigos, e o nosso cérebro lê aquilo. E o que, que é, querendo ou não, quando a gente conhece alguém e vai traduzir isso no nosso pensamento? Eu gostei, achei bonito ou feio, confiável ou não. Tá falando a verdade ou não. O nosso cérebro faz isso intrinsecamente, Sozinho, né? sozinho. Então é muito inteligente de nós, seres humanos, usarmos a nossa imagem para o nosso benefício. Sim. Então, quando a gente sabe se vestir, sabe se colocar pronto para os nossos compromissos, para os lugares que nós vamos frequentar, para falar com um determinado tipo de cliente, aí a gente já chega, a nossa imagem chega junto. Verdade. Então a gente já passa ali nessa primeira impressão, nesse primeiro contato, que a gente é confiável, que o que a gente está fazendo é sério, passa Já quebra uma credibilidade. barreira também, né? Às vezes, se existe alguma barreira, você quebra. Não sei se quebra, mas às vezes deixa ela mais maleável, né? Uhum. A pessoa olha para uma. É inevitável. Se você quer fazer um teste, você que está ouvindo aqui a gente hoje, vá bem vestido num café ou num restaurante e vá no mesmo lugar mal vestido. E depois É, você conta pra gente como é que você foi tratado nessas duas situações. realmente. Porque é muito diferente. A É numa pessoa loja, né? sim, numa loja também, às vezes a pessoa entra no Brasil, que a gente tem bastante vendedor, assim, né, em loja. Às vezes a pessoa entra, vai conversar ou não, dependendo da forma que ela tá vestida, a gente já Sim. julga ali. Essa questão do julgamento vem aqui dessa questão subconsciente de que a gente faz uma leitura sobre as pessoas, mas o mundo é assim. Né, então não adianta a gente falar: "Ai, vai julgar ou vou me vestir de qualquer jeito mesmo". Sim, você vai ser julgado, mas por que não usar isso para o seu próprio benefício, ao invés de não considerar Verdade. isso? Que é que é algo que você pode ter um a mais, um plus, que pode te abrir possibilidades. A imagem ela abre portas para você. E aí, pensando em abrir portas, né, abrir possibilidades, o que que a imagem, né, e de que formas a primeira impressão ela vai influenciar ali numa pessoa que quer buscar uma nova carreira, né, quer buscar uma nova oportunidade de trabalho, como que a imagem ela pode trazer um benefício para essa pessoa? Pensando nessa mesma questão, né, de que a gente vai julgar, assim, a outra pessoa pela aparência dela, não de uma forma consciente, mas de subconsciente, tem estudos que falam que essa impressão, essa primeira impressão, ela é formada ali em segundos. Então, quando a gente vê alguém, a gente já tomou aquela impressão de que se ela tá bem vestida ou não, se ela é feia, se ela é bonita, se eu gosto dela ou não. No caso de carreiras, tem um estudo de que diz que quando o candidato chega para fazer a entrevista, no momento que ele já cumprimentou e sentou, o entrevistador já decidiu se ele vai contratar ou não, antes dele começar a falar. É. Porque essa Isso é é bem legal, desculpa te interromper, né? Mas assim, eu não sei se você viu nas notícias, acho que foi até 2 semanas atrás, apareceu
no jornal, acho que foi no Brasil, notícia de que os jovens dessa nova geração estão tendo dificuldade de serem contratados por causa disso. Eu vi essa notícia, é uma notícia da Forbes, É, inclusive eu vi ela na versão em português e na Forbes, na americana também. É uma entrevista que fala onde essa geração ali de 24 a 17 anos, que está, né, vai entrar no mercado agora de trabalho com a saída dos baby boomers, né? Então então essa geração tá com dificuldades de ser contratada, porque o povo que contrata hoje em dia, que tá ali na faixa dos seus 30, 40 anos, quando vê essa geração nova vindo, eles vêm vestidos ali com as roupas características dele, muita coisa largada, muita roupa folgada, muito tênis, um streetwear ali bem presente, né, no que a gente vê essa geração utilizando. Só que quando a gente fala que vamos trabalhar para alguém, nós vamos nos propor a trabalhar para uma outra empresa, é de bom tom e é, querendo ou não, você vai carregar a imagem da empresa junto, então né? você que tem que se colocar como a empresa quer. É isso. Você é um empregado, Isso. então é de bom tom que você se adeque inteligentemente para trabalhar e prestar os seus serviços para aquela empresa, É. né. Então o que eu vi nessa entrevista, nessa reportagem, é que, a primeira questão ali que eles estão considerando é que não estão sendo levados a sérios, porque não passam uma imagem de credibilidade. É. Não, e isso é muito verdade, né? Porque a gente vê que você pode ver em tudo que é material e coisas que estão sendo criadas pela mídia, né? Contribui muito, ou seja, é uma nova cultura que está sendo criada, mas mesmo por os contratadores, os recrutadores e os donos de empresa terem essa cultura diferente, né? Tá tendo esse choque aí no meio. E eu acho que é essa questão, a imagem vai realmente te ajudar a alcançar novos níveis. Isso é fato, né? Eu digo por experiência própria, né? Assim, não que eu esteja, né, fazendo entrevista, mas em questão mesmo de business, você chegar numa reunião com a tua equipe vestido de um jeito X e você chegar realmente demonstrando aquilo que você quer passar, né? Qual que é a ideia da sua empresa, se você quer realmente chegar num nível diferente, abre portas, né? E para mim abriram várias portas, é uma coisa que eu realmente agradeço, Bárbara, obrigado, entendeu? Por ter feito essa consultoria comigo, porque a gente conseguiu alcançar algumas coisas em 1, 2 meses, entendeu? Que a gente não tinha alcançado antes, e eu tenho certeza que era por causa da questão de uma imagem errada, entendeu? Mesmo estando ali, né, com fato, vestido direitinho, é, pronto, era um fato que não se enquadrava para aquele ambiente onde eu estava, né? Tanto que até teve um cenário que eu até comentei com você, a gente foi em um cliente específico, onde a gente chegou lá, e assim, era um escritório assim surreal, entende? Que eu nunca tinha entrado antes, e olha que eu já entrei em vários escritórios, mas era no nível assim que como se eu estivesse no escritório ali de Dubai. E assim, só de olhar ali para a pessoa que estava na recepção, e eram só 2 escritórios no andar inteiro, né? Só de olhar ali para a pessoa da recepção, eu já falei, se eu não tivesse aqui com uma imagem, feito essa consultoria, comprado, né, roupas diferentes para realmente demonstrar aquilo que eu queria, só que na recepção o cara já ia. Então, olha, eu acho que é ali, né, naquela outra sala, né? Mas assim, graças a Deus isso tem ajudado não só na questão de aquisição de novos projetos, mas também em eu ver que isso é importante. Eu realmente não achava que era importante antes, mas hoje eu vejo que é importante até para mim. Faz a gente se sentir bem também, Uhum. né? Eu acho que é uma coisa que vai ajudando você a ver outras coisas. Então, assim, depois disso eu comecei, agora eu vou começar a fazer curso sobre linguagem não verbal. Uhum. Agora eu vou começar a realmente tentar tirar esses trejeitos que eu tenho, entendeu? Até porque eu tô fazendo podcast lá, Uhum. entende? Então, entende? Então, eu acho que realmente ajuda a gente a alcançar novos patamares, né? Deixa eu só pontuar uma coisa, antes que as pessoas achem que existe imagem certa e imagem errada. Errada para você
na situação que você estava, no ambiente que você estava, não estava alinhada, Sim, né. Então não existe, gente, imagem certa ou errada, existe aquela que funciona para você ou não funciona. com E certeza. depende de quem você é, depende da sua profissão, depende do público que você conversa, depende dos lugares que você frequenta. Então o certo e errado é de fato, é algo que a gente não fala dentro da imagem, né, não Sim, pra pessoa ficar achando: "Ah, tô me vestindo errado", mas talvez está desalinhado, né, como a gente está comentando aqui, que a sim. gente alinhou a sua É imagem de isso. acordo com esse público e com os seus valores de empresa também, né. É. E você, ouvinte do Silas Tech Cash, que quer alinhar a sua imagem, Bárbara Lia, consultora de imagem, tá aqui para vocês, viu? É, Bárbara, falando aqui, quais elementos chaves que você acha que contribuem ali para uma imagem pessoal mais profissional, confiante, né? Para trazer esse ar ali de você realmente ser uma pessoa que demonstra poder, né? Confiança. Acho que entra aqui no que a gente estava falando na questão de você se interessar, começar a se interessar mais por causa de se cuidar um pouco mais. Então, o que reflete, aonde que reflete é a tecla que eu bato muito dentro da imagem pessoal, é a confiança em si mesmo. Eu não falo sobre autoestima, não abordo sobre a questão da gente estar bem consigo mesmo, da estima por si, Sim, mas eu abordo no quanto que você pode confiar mais no seu taco quando você sabe que a sua imagem tá te ajudando ou que você está bem vestido. sim. É diferente você entrar num lugar quando você sabe que a sua imagem tá alinhada, tá confiante, tá adequada, do que quando você não tem esse conhecimento. Sem E é perceber, eu acho que você fica tão me medindo, né? se talvez se sente deslocado, isso vai influenciar na forma como você fala, né, no potencial que você tem, que às vezes vai ser ali um pouco, apagado, porque você não estava se sentindo confiante. Então, ao ter uma imagem alinhada, e aqui quais elementos-chave? Depende de novo da sua função, depende do seu meio profissional. Talvez para um meio profissional mais formal, business, um fato ali vai estar mais alinhado, mas que tipo de fato, né, que tipo É de, isso. como que chama isso no Brasil? Terno. Terno, isso. Que tipo de terno que vai comunicar, porque a gente pode comprar um terno, sei lá, pode ter um terno de R$ 500 e um terno de R$ 3.000. Muita diferença. Dependendo do lugar que você frequenta, vai fazer muita Sim, diferença, né. Então a gente tem que entender essas particularidades aqui, para entender esses elementos. Mas de fato, para um homem, por exemplo, manter o corte de barba e o cabelo alinhado sempre. Para uma mulher, a unha sem estar descascando também ajuda, sim. para a nossa imagem estar alinhada, né. Então são detalhes que a gente pode tomar cuidado, porque as pessoas, querendo ou não, reparam. Era uma coisa que eu não prestava tanta atenção mesmo nessa questão de sempre estar com o cabelo e a barba totalmente alinhado, né? Eu deixava, vou uma vez no mês, né? Só que quando sempre eu chegava para cortar já estava muito grande, né? E é uma coisa que realmente dá diferença, né? E acho que qualquer homem se deixa crescer demais, né? Começa a ficar estranho, né? Então, pelo menos é o que eu tô percebendo agora, né? Antes eu Uhum. não tinha essa visão, mas eu comecei a ver. E eu acho, assim, também que uma imagem descuidada, ela impacta bastante, né? Bárbara, quais são as oportunidades que uma pessoa que não tem uma imagem alinhada, ela pode findar perdendo, né? Por não ter, não seguir, né, uma imagem alinhada com os objetivos dela. Eu vou usar um exemplo aqui de uma cliente minha, que eu atendo muitas mulheres e a maior queixa delas, assim, é de não serem levadas a sério no trabalho, de estarem ali se desgastando profissionalmente, dando o seu melhor, mas quando vem a oportunidade de uma promoção, não é elas quem é promovida. E a maior queixa em si é de que elas se sentiam, muito meninas, com uma imagem muito juvenil, muito infantil, e querendo ou não, uma imagem mais delicada, uma imagem mais suave para uma mulher acaba passando a impressão de que ela não é tão competente. Infelizmente é
o que a gente já comentou, a forma Infelizmente de mesmo. ser julgada ali só pela aparência em si, mas de que isso acontece, né. Esse caso da minha cliente, ela sentava numa roda, assim, que eles faziam reuniões semanais, e ela não tinha coragem de falar nas Nossa. reuniões, de dar a opinião dela ali, porque ela sabia, enfim, que ela não se sentia segura, mas obviamente não tinha, noção dos elementos ali, o que estava comunicando ou não, mas ela passava essa impressão ali de muito nova, apesar de estar ali nesse mesmo cargo, acho que era há uns 2 anos. E aí, o que influencia? Influencia que quando a sua imagem não acompanha a sua competência, pode ser que muitas portas para você não se abram. Então é muito importante a gente, obviamente, sempre estar estudando, sempre estar com o nosso buscando, né, soluções novas, buscando aprender coisas novas, nos melhorando como pessoas, como profissionais, mas se a sua imagem não acompanhar, pode ser que aconteça o que acontecia com essa minha cliente. Ter ali oportunidades, mas você não ser considerada para aquelas oportunidades, porque as pessoas olhavam para você e achavam que talvez você não daria conta. E a imagem é um grande meio que você pode utilizar para mostrar ali no seu meio de trabalho que sim, além de ser competente, você se veste ali adequadamente e que você está pronto para um próximo passo. E eu acho que assim, a vida, ela no fim é uma grande competição, né? A gente tá competindo com todo mundo. E aqueles que chegam lá na frente são porque entenderam alguma coisinha e aplicam ela na vida, né? Então, pensando nessa questão nessa competição que existe, né? Até no exemplo da sua cliente, quais são os impactos que a gente tem de não expressar uma imagem correta? Né? Quais são os impactos de não expressar uma imagem correta nesse mundo tão competitivo que a gente tem? Eu acho que mais do que competir com as outras pessoas, a gente compete com nós mesmos, né. Então eu acho que se a gente pode se melhorar, se a gente pode ser melhor, se a gente pode acordar e fazer melhor do que a gente fez ontem, por que não? E a imagem é realmente um passo que eu acredito que qualquer pessoa pode dar para melhorar e para colher benefícios referente a isso. Pronto, a gente comentou logo cedo sobre a questão, desses jovens, né, dessa nova geração que estão tendo dificuldades para realmente entrar em empresas, por terem, uma imagem que não está equalizada com aquilo que as empresas precisam. Ou seja, existe um problema aí de que, esses jovens não estão conseguindo transmitir o que o recrutador quer ver. Porque o recrutador é o quê? Nada mais que uma porta de entrada, uma barreira ali que vai fazer um filtro para as pessoas que vão entrar. Então, se você quer passar desse filtro, você tem que estar enquadrado pelo menos nos mínimos, né? Ou seja, se é uma empresa, uma empresa de advogados, por exemplo, você não vai ir, sabe, com aquela calça rasgada e não sei o quê, entendeu? Sabe? Que eles chamam de calça de ganga aqui em Portugal, mas é o jeans rasgado, Uhum. né? Você não vai com o jeans rasgado. E isso é o que realmente tem acontecido, entende? Esse novo público, né, tá indo, não público, Nova geração. essa nova geração tá indo lá, né, fazer as entrevistas como eles se vestem no dia a dia. E aí tá causando esses problemas, né? Como que refletir, como que você indicaria refletir os valores de uma empresa, né, utilizando a imagem pessoal? Para uma pessoa que, eu tô começando a pesquisar, entendeu? Quero entrar no mercado de trabalho. Como que essa pessoa pode ter, e começar a pensar, ok, eu quero entrar numa empresa X, como que eu faço? Tá. Questão focada mesmo na imagem pessoal e tudo. Sim, é interessante essa pergunta, porque a imagem pessoal nada mais é que um meio de comunicação. Sim, Então é você falar quem você é, o que você faz, sem falar, mas demonstrando já na sua forma de se vestir. Então, se você quer aplicar, entrar numa empresa, se candidatar para um trabalho numa empresa, estude como as pessoas que estão lá se vestem. E aí você se adequa à sua imagem para já ser mais bem recebido, para voltando lá naquela primeira impressão de quando você entrar na sala do entrevistador para, enfim, falar sobre aquilo que você é bom de fato, para que a sua imagem ali ela já seja realmente alinhada com a empresa que você quer se candidatar sim. também, né. Então às vezes a gente acha que
nesse mundo mais, relaxado, assim, a gente pode entrar em qualquer lugar, que tá tudo bem, que essa imagem realmente não importa, mas principalmente quando a gente como a gente falou, ao entrar para uma empresa, a gente vai representar os valores daquela empresa. Sim. E para que eu seja bem aceito e considerado naquilo que eu faço, é interessante que eu me vista da forma com a qual eles esperam, não perdendo a minha identidade e minha Sim. autenticidade, mas adaptando o que eu Ao utilizo na minha ambiente. vestimenta ao ambiente. Não, perfeito. Bárbara, para quem que é a consultoria de imagem que você faz, né? Esse produto mais premium, como que funciona? Boa. É a consultoria de imagem, então ela é um acompanhamento. Então, para você que tem dificuldades ali de se vestir no seu dia a dia, para você que quer comunicar-se melhor através da sua imagem pessoal, de que quer entender como que você pode transmitir mais elegância, mais competência, mais credibilidade através da forma pela qual você se veste, a consultoria de imagem é um acompanhamento. Eu fico junto ali com o meu cliente cerca de 2, 3 meses, onde através de várias fases, né, de várias etapas, nós vamos descobrir seu estilo, nós vamos entender sobre as suas cores através da coloração pessoal, nós vamos entender o seu tipo físico, para quê? Para saber que tipo de roupa fica melhor e é mais adequada ao seu tipo de corpo. E aí a gente vai entender também, consoante a sua profissão, consoante a sua vida e rotina, quais são as melhores peças de roupas que nós iremos comprar juntos para ter no seu guarda-roupa que comunique essa mensagem que você deseja, né. Aqui em Lisboa, no acompanhamento premium que eu faço, eu levo os meus clientes, inclusive, para fazer uma sessão de fotos, porque a gente vive num meio extremamente, digital, né, e Uhum. ter fotos profissionais ali dentro do seu LinkedIn ou ter fotos profissionais quando você usa suas redes sociais de forma a divulgar os seus produtos e serviços é extremamente importante. Por quê? Porque a gente está sendo julgado o tempo inteiro. Então, se eu desejo comprar o serviço de alguém ou um produto de alguém, hoje em dia a primeira coisa que a gente faz é olhar o Instagram dessa pessoa, para ver o que que ela tá publicando lá, para entender um pouquinho mais sobre o que ela faz. E se a gente entra no Instagram, por exemplo, de uma dermatologista e a gente não se identifica ou não acha que ela tá ali tão competente ou que a gente confia no serviço dela, pronto, a gente já não vai querer marcar uma Com consulta. certeza. E tem isso que você falou é bem interessante, que me fez até lembrar de uma coisa que eu devia ter comentado até um pouco antes. Quando a gente tem uma imagem, né, e tem um negócio que qualquer tipo de negócio que você tenha, dependendo do jeito que você se veste, né, a imagem que você transmite, também auxilia você a chegar num nível diferente ou num patamar acima de ticket médio, por exemplo, né? Ou seja, o ticket médio é quanto que você cobra pela média dos serviços que você tem, né? Então, assim, eh, tem duas imagens, né? Geralmente de pessoas vestidas, a mesma pessoa vestida de formas diferentes, aonde até você vai achar vários vídeos na internet de pessoas falando: ah, você pagaria 4.000 para essa pessoa fazer o seu cabelo? Não, não pagaria por causa disso, isso, disso, isso. Mas essa outra pessoa que transmite já uma imagem diferente, mais premium e tal, não sei o quê, ela demonstra o quê? Ah, demonstra que fez um monte de curso, blá, blá, blá. E aí vem, né? Tem todos esses Uhum. estudos também, que você melhor do que ninguém sabe disso, né? Uhum. Então, assim, na consultoria de imagem que você traz, quais são as tendências, né, que estão dentro dessa consultoria e como os empreendedores podem manter a imagem pessoal atualizada? Pensando de uma forma nesse exemplo que você acabou de me dar, se a gente paga R$ 4.000 para um serviço para um cabeleireiro ou se a gente não paga, a manter a imagem atualizada nesse sentido é essa cabeleireira que está prestando esse serviço entender quem é o público que ela deseja atender. Então, se ela sabe que o serviço dela vale € 4.000, ela também R$ 4.000, ela também sabe que não é todo mundo que paga, É verdade. mas ela precisa ter uma linhagem com o público que paga. Então a gente sabe que a gente pode cobrar o que a gente quiser para quem é prestador de serviço, quando a gente tem um produto premium, quando a gente tem um produto extremamente especializado, a gente não tem competição, a gente pode cobrar o valor que a gente acha devido, Sim. mas é inegável que a sua imagem tem que acompanhar isso. Então trazer, atualizar ali a sua imagem conforme o serviço que você presta, o valor que você cobra por aquilo,
também é muito interessante. Então, certos elementos ali na sua comunicação da imagem, depende do público que você conversa, usar algum tipo de joia ali é relevante. Numa mesa de negócios para um homem, quando todos eles se sentam assim, o relógio vai estar à mostra. Se você tem um relógio que é de marca, que é de peso, onde acompanha o restante da mesa, você já se sente mais seguro para falar sobre o seu serviço, para falar sobre o seu produto. Então, atualizar e manter a sua imagem pessoal ali sempre adequada com o público que você está conversando e, obviamente, com o valor que você cobra pelo seu serviço para ter coerência, né? Não, isso é verdade. Porque até é algo que eu sempre, quando ia nas reuniões, né, eu conseguia falar sobre a parte técnica, tranquilo, nunca tive problema de falar com pessoas acima na hierarquia de empresas, né? Mas a questão de eu saber muita coisa, ser novo e ao mesmo tempo não demonstrar isso na imagem já fechou muita porta para mim, né? Então, assim, depois que a gente fez esse processo, até foi o crescimento que a gente teve, eu vi que teve um impacto muito bom, entendeu? Muito bom mesmo, onde eu chego no lugar, eu falo o que eu sempre falei, só que agora a pessoa, ela dá mais atenção ou ela valoriza mais, entende? Eu não sei se eu entendi da forma correta, mas pelo menos os resultados provaram isso, né? Então, acho que é algo que vai ajudar você, ouvinte, e com certeza todas as pessoas que fazem a consultoria com você vão conseguir adquirir essa mesma questão. A gente fala que ter uma imagem alinhada te permite ser escutado. É isso. É isso, você não mudou nada na sua forma de ser, o conhecimento que você tinha manteve-se, porém você é mais levado a sério, é mais ouvido pelos clientes que você deseja conquistar, porque a sua imagem acompanha. É isso. Então, Bárbara, quais são os benefícios, né, de investir numa consultoria de imagem, né, e na melhoria dessa sua imagem para a nível pessoal, né, tanto para indivíduos quanto para organizações? Ou seja, a- a- acho que organizações também elas têm a sua própria imagem que eles querem transmitir, né, para no geral, para a equipe, enfim, vem muito daquilo que você falou, quais são os valores da empresa, né? Mas assim, no geral, tanto para a pessoa quanto para organizações, né, quais são os benefícios de investir, né, numa consultoria de imagem? Bom, eu acho que o principal benefício que alguém pode ter ao investir numa consultoria de imagem é ter a sua imagem alinhada conforme a sua vida e a sua rotina, que cada um é único. Então, é entender as suas particularidades, é entender os seus objetivos, entender os seus valores, o que você faz profissionalmente, quem é você como pessoa e traduzir tudo isso na forma de como você se veste, traduzir isso nas peças de roupas em si. Então, muito do meu trabalho é entender você como pessoa primeiro, tanto que a gente faz um questionário bem grande, eu começo a entender como que é a sua rotina, como que você frequenta, né, os lugares que você vai, porque, por exemplo, eu tenho clientes que vão trabalhar, mas elas caminham durante 1 hora a pé. Eu não posso, de jeito maneira, recomendar para ela ter vários tipos de salto alto, porque não é cabível na rotina dela. Sim, Então a gente tem que encontrar algum calçado que comunique aquilo que ela deseja, mas que atenda à rotina dessa pessoa. com certeza. Então é perceber todas as particularidades, dessa cliente para que a imagem que ela quer ter acompanhe o que é o momento de vida dela também. Sim, Fora poupar tempo, porque a gente já passou muitas pessoas já passaram por isso, de entrar numa loja, buscar alguma coisa para comprar, porque precisa comprar uma peça de roupa, mas acabar ou saindo de mãos vazias, porque não encontrou nada que gostava, ou levar alguma coisa que usou especificamente para um evento e nunca mais conseguiu usar. E, obviamente, poupar tempo ali na sua rotina do dia a dia, que eu sei que é uma dor de muitas mulheres, a gente acordar de manhã e não saber o que a gente vai vestir. E isso pode causar estresse, pode causar frustração, principalmente se você tem algum compromisso importante. E a principal aqui, né, mesmo benefício da consultoria é você não precisar mais ter essa preocupação no seu dia a dia. É você abrir o seu guarda-roupa e saber que tudo que está lá dentro você vai saber como utilizar, vai estar comunicando a mensagem que você deseja e, acima de tudo, você vai se sentir confiante, porque você sabe que aquilo ali, enfim, te cai bem, te veste bem, te deixa bonita e tá de acordo ali com os seus com objetivos. certeza.
E assim, acho que todo mundo aqui já percebeu que eu fiz a consultoria de imagem com a Bárbara e mais um benefício aqui que eu percebi também foi mesmo essa questão. Eu nunca soube muito bem me vestir, né? Ou seja, eu pegava qualquer roupa ali e colocava, entendeu? Porque se eu fosse realmente, eu quero ficar bonito, quero transmitir alguma coisa, eu não sabia, entendeu? Então eu sempre tinha que ir lá. Adilai, ficou bom? Ficou bom? Não ficou bom? Então vou trocar, não sei o quê. Sempre ficava nessa, entendeu? Então, assim, acho que para mulher e para homem facilita muito, porque agora eu simplesmente já sei o que eu tenho que utilizar, ou quando eu não sei ou não lembro, aí eu já vou lá, ó, a Bárbara me mandou esse aqui, né? Esse look aqui fica legal, tá bom, vou utilizar esse aqui. Coloquei e acabou, entendeu? Vamos embora que vai transmitir, eu sei que vai transmitir aquilo que eu quero, Uhum. entendeu? Então, assim, nosso ouvinte, eu super recomendo que vocês façam a consultoria de imagem, tem lá o Estilo 360 também, disponível. Eu agradeço muito por ter aprendido isso com você, Bárbara, Ai, eu que tá? Por agradeço. também você ter se disponibilizado a vir falar com a gente, falar aqui com nossos ouvintes, entende? Trazer esses insights de como melhorar a imagem pessoal, né? E utilizar isso a seu favor. Então, assim, Bárbara, novamente, muito obrigado, tá? Por ter vindo participar conosco. Eu queria também dar a oportunidade para que você fale para os nossos ouvintes, né, como que eles podem te encontrar nas redes sociais e, ao mesmo tempo, como que eles fazem para adquirir esse seu produto. Então, vamos lá, queria agradecer novamente. É um prazer sempre falar sobre imagem pessoal, que eu acho que mais e mais isso está em evidência, tanto no nosso mundo físico quanto no mundo digital. Então, a imagem acompanha esses dois universos, né? E é interessante que a gente esteja alinhado para realmente que isso te abra oportunidades e que para você tenha mais facilidades ao conquistar coisas na sua vida. A imagem realmente é um passaporte que te ajuda a conquistar isso. E para quem ficou interessado, quer saber mais sobre os meus serviços, como me encontrar, o meu Instagram é @barbaralia.consultoria. E você também pode conhecer um pouquinho mais sobre os meus serviços, que estão disponíveis neste momento, pelo meu site no barbaralia.com. Então, nosso ouvinte, esse foi mais um episódio do Silas Tech Cast, o podcast de inovação e empreendedorismo. Hoje nós falamos aqui com a Bárbara Lia sobre consultoria de imagem e eu queria novamente agradecer você por ter participado conosco nesse episódio, tá? Foi um prazer incrível ter recebido você aqui. Então comente, compartilhe nas redes sociais. Silas Tech Cast, o seu podcast de empreendedorismo e inovação. Então, Bárbara, eu queria agradecer você. Então, esse foi mais um episódio. Por favor, não precisa pedir, por favor. Não tô implorando nada pra ninguém. Então, Bárbara, eu queria agradecer novamente por você ter vindo participar conosco. Você tá com o olho meio lacrimejando, meu Deus.